Bom dia, amigos, irmãos, familiares, seguidores. Desejo a todos um bom sábado, um dia de descanso, para aqueles que já estão no descanso, paz, harmonia, renovação das forças. Nós ouvimos muito nestes dias que estamos vivendo esta frase: está muito difícil, tudo muito complicado. Isso me fez recordar um pouco a história narrada na Bíblia do ser humano, também a história secular, em suas guerras, suas crises, suas pandemias e tantas outras coisas. E sempre tivemos estas reclamações, porque desde que Adão pecou, ele introduziu na terra o mal. Introduziu na terra o orgulho, a vaidade, o desejo de ser maior de todos. Então, o homem guerreia contra si mesmo. Todos buscam honra, seja no campo político, filosófico, literário, religioso. Todos querem estar em eminência, querem ser honrados. E, na maioria das vezes, não importa o meio pelo qual recebe essa honra, se é um meio lícito ou ilícito. Certa feita, aconteceu um episódio quando Jesus estava sobre a face da terra ainda, com os discípulos dele. E falando em honra, eu quero falar exatamente sobre isso, honra de lábios e não de coração. Lá em Mateus 15, vou ler agora, depois a gente começa a dissertação. Do verso 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E no verso 10 diz assim: chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Para entendermos isso, vamos mais para alguns versículos. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, te escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É interessante, o versículo 8 que nós lemos está inserido em um contexto bem interessante mesmo. Vejamos. Os discípulos de Jesus, em um sábado, estavam colhendo espigas no campo. E para se alimentarem, pois chegavam de viagem e não traziam consigo nenhum alimento. A fome fez com que eles não se lembrassem que era um dia de sábado e colheram algumas espigas para saciarem a fome. Foi quando os fariseus questionaram a Jesus sobre a quebra do mandamento quanto ao dia de sábado. E a resposta de Jesus foi essa:
por que transgredir vós também a lei de Deus? Por causa da vossa tradição. Foi uma pergunta que ele lançou. E fez menção sobre o mandamento de honrar ao pai e à mãe, o qual era transgredido sistematicamente por eles, falando como mentiam aos pais em nome de ofertas ao Senhor, invalidando o mandamento. Jesus os chama de hipócritas, lembrando-lhes do profeta Isaías sobre o dito de Deus, o versículo 8 acima. A honra a Deus não é quebrada por colher algumas espigas no sábado, e sim por aquilo que está no coração do homem. Jesus afirma com todas as letras que o ensino deles era preceito de homens e não vinham da parte de Deus. Como está acontecendo na igreja atual. Muito ensino humano que não vem da parte de Deus, parecendo de Deus, mas são preceitos criados pelos homens. Atualmente, muitos estão cantando, erguendo as mãos, batendo palmas, dançando, até mesmo saltitando, pulando dentro dos chamados templos. Porém, sobre o efeito de preceitos humanos que os emocionam e não se importam com a transformação da mente, dos procedimentos e da própria palavra divina que condena o pecado e chama para o arrependimento. Observando e ouvindo o comportamento de algumas igrejas que se diz de Cristo e de alguns cristãos durante esse período confuso da política, da sociedade, da filosofia, em todo o mundo, percebi que as coisas do mundo estão muito arraigadas às suas vidas. Muitos mudam horários de culto, fecham suas igrejas por causa de um jogo, de um evento lá do mundo, e tantas coisas. Tecem comentários sobre todos os assuntos, porém não falam as verdades ditas por Cristo em toda a palavra, em toda a Bíblia. Muitos não se deram nem mesmo conta da corrupção e da armação que há por trás de tudo isso. Como tudo bem, é muito bem estudado para dar uma aparência de méritos e de verdade, camuflando todo tipo de corrupção, de engano, de vaidades e emoções humanas. Os cristãos não deveriam olhar para estas coisas, pois irem aos templos, muitas vezes dizendo que estão ao serviço do Senhor, porém profanando a casa de Deus, falando de futebol, novelas, filmes e muitas outras coisas, não é a mesma coisa que honrar de lábios, mas não de coração, porque estas coisas que nós citamos é que faz parte real de suas vidas. Pastores no púlpito falando de futebol, Corinthians, não sei o quê. Está errado. Pecado. Assim todos estão como Jesus afirmou nesse versículo. Dão honras a Jesus, a Deus, apenas de lábios, porque seus corações estão cheios das coisas do mundo. Nesse sentido é que Jesus complementa o versículo ensinando que está no coração do homem é que os lábios falam. E o que planta, que não vem do Pai Celestial, será arrancada. E ainda mais, que um cego guiando outro cego, ambos caem no abismo. Como está o nosso coração? Em que nossa mente medita? Nós queremos mais o alimento do
corpo, nós queremos mais os preceitos dos homens, nós queremos mais o prazer da carne, ou nós queremos uma eternidade no novo céu, na nova terra, onde todas estas coisas não nos atormentarão mais. Pense, medite o que está no seu coração. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.